Olá, este é o canal Track Pardal Original, cujo objetivo do mesmo é postar feitos em que a confecção do mesmo se dá de maneira caseira. Desta vez eu estarei mostrando um protótipo de um sistema de propulsão de um submarino de conversão, de propulsão diesel elétrico. A, a propulsão diesel elétrico de um submarino, ela se compõe da seguinte forma: ela é composta por um grupo gerador, cujo gerador é arrastado por um motor diesel, em que a corrente gerada por esse gerador ela é utilizada para carregar um grupo de baterias que o submarino possui. E essa eletricidade ela vai ser utilizada para o consumo da embarcação, inclusive para alimentar motores elétricos que são os responsáveis por arrastar o eixo propulsor do submarino. Esses tipos de motores elétricos que arrastam o eixo propulsor do submarino, eles podem ser de corrente contínua ou de corrente alternada. Normalmente, os de corrente alternada são os mais comumente utilizados, são motores trifásicos. A alimentação dos motores de corrente alternada, essa corrente advinda da bateria para alimentá-los, essa corrente passa por um inversor que converte essa corrente contínua da bateria em corrente alternada para que o motor elétrico consiga funcionar. O controle desses motores, ou seja, a velocidade, a modificação da velocidade do mesmo, essa modificação ela é conseguida através do uso de inversores de frequência, que consegue alterar a frequência da corrente que alimenta esse motor. Dessa forma, é possível alterar a velocidade dele, no caso do motor. E esse sistema ele é dotado também de um sistema de chaveamento que consegue alterar as fases do motor. Quando isso acontece, é possível inverter-se o sentido de rotação do respectivo motor. Se o motor utilizado for um motor de corrente contínua, o sistema é dotado de um sistema de comutação que consegue alterar a tensão de alimentação desse motor. E com isso é possível ter o controle da velocidade do respectivo motor. Esse mesmo sistema de comutação, ele consegue também fazer a inversão da polaridade desse motor, conseguindo-se com isso que seja invertida o sentido de rotação do motor. Normalmente não, principalmente a função do motor diesel é arrastar o gerador para que este produza a corrente elétrica. Porém, em situações especiais, o motor diesel ele pode ser utilizado também para arrastar o eixo propulsor do submarino. Para isso,
acoplado, aliás, é dotado ao sistema uma embreagem reversora conjugada com uma engrenagem redutora. Dessa forma, é possível que a rotação do motor diesel, mesmo que esta não seja modificada, ou seja, que a rotação do motor não seja modificada, mas que seja possível inverter essa rotação através da embreagem reversora para o eixo propulsor. O motor diesel ele não pode ter a sua rotação de saída invertida em fase de que ele arrasta o gerador, e o gerador normalmente ele é projetado para gerar em uma determinada rotação, certo? Então o motor diesel ele vai funcionar sempre na mesma rotação. A sua inversão de rotação é alcançada exatamente através dessa embreagem reversora, e a redução dessa velocidade é alcançada através de uma engrenagem redutora, que então será transmitida essa rotação para o eixo do submarino. Todo esse sistema ele é integrado com o sistema de propulsão do submarino, e isso é comandado do centro de controle do submarino. É um sistema deveras muito complexo, e devido a essa complexidade, isso aí não vai ser objetivo deste vídeo. Os motores elétricos que arrastam o eixo propulsor, eles também são dotados de uma embreagem para que seja possível acoplar o movimento do motor ao eixo propulsor. Evidentemente que esse giro ele vai passar antes por uma engrenagem redutora que vai servir para reduzir essa rotação, e para que esta seja exatamente acoplada ao eixo do submarino, proporcionando assim o seu deslocamento. O motor diesel, quando ele estiver sendo utilizado para arrastar o eixo propulsor, ele também simultaneamente estará arrastando o gerador. E isto porque o acoplamento dele ao gerador é um acoplamento feito de forma direta, certo? Então, a partir do momento que que o motor diesel entra em funcionamento, automaticamente ele já está arrastando o gerador. E para arrastar o eixo propulsor, conforme falado, aí sim é utilizado um sistema de embreagem, que embreagem reversora, né? Que faz exatamente esse acoplamento e a devida reversão da rotação do eixo, para que seja possível então ao submarino dar máquinas atrás quando estiver sendo arrastado pelo diesel. Normalmente isso acontece quando o submarino se encontra na superfície, ok? Bem, o protótipo já está devidamente concluído. Nós temos aqui, isto aqui é um motorzinho de corrente contínua, que ele vai representar o motor diesel responsável por arrastar aqui esse motorzinho aqui. Isso aqui é um motorzinho elétrico de corrente contínua, então está representando o gerador. Aqui eu tenho essa correia
que acopla esta polia pequenininha a esta polia maior, que está fixada nesta barra roscada. Esta barra roscada, ela representa a linha de eixo do submarino, conforme podemos observar, seguindo aqui, ó, no finalzinho, temos aqui essa hélice, certo? Então isso aqui representa o eixo propulsor do submarino. Bem, aqui na ponta do eixo eu tenho essa outra polia que através desta correia vai estar ligada a uma outra polia que está presa aqui neste motorzinho, que representa o gerador. Aqui eu tenho esse outro motor, também é um motor elétrico, um motorzinho elétrico de corrente contínua, que ele representa exatamente o motor elétrico que aciona o submarino quando este estiver submerso. Observe aqui, eu tenho uma polia aqui, esta polia na ponta do eixo do motor. Temos aqui esta correia, que representa exatamente como se fosse a minha embreagem. E aqui, presa ao eixo, eu tenho essa outra polia maior, que em conjunto com a menor simboliza a minha engrenagem redutora. Certo? Bom, em condições normais, o submarino submerso, quem vai arrastar o eixo propulsor é exatamente o motor elétrico, que aqui está representado por esse motorzinho elétrico aqui. Aqui eu vou desacoplar, vou tirar aqui esta correia aqui, ela estará representando a minha embreagem reversora, certo? Quando eu retirar daqui, desacoplar, pronto. É como se eu tivesse desacoplado o giro do motor ao eixo propulsor. Nessa situação aqui, ao eu ligar aqui o meu motor, eu estarei representando como se o submarino estivesse navegando submerso, certo? Então eu irei ligar aqui o meu motorzinho através desta bateria, e a gente vai observar que o eixo irá arrastar aqui, né? Aliás, o eixo irá ser arrastado aqui pelo motor, certo? Então eu vou ligar e eu vou, nessa situação, simbolizar que o submarino está navegando submerso, sendo arrastado pelo motor elétrico, certo? Então eu vou ligar aqui para a gente observar. Pronto, aí está, o motor está ligado, está arrastando aqui o meu eixo propulsor, representando assim como se o submarino estivesse navegando submerso, certo? Agora eu vou desligar aqui. Pronto, desliguei o motor e agora eu vou desacoplar o giro do motor ao eixo propulsor. Como farei isso? Exatamente desencaixando aqui a correia das polias e colocando aqui. Pronto. Nessa situação, agora, ao eu ligar aqui o motor, a gente vai observar que o eixo não vai ser arrastado. Por quê? Porque eu representei aqui como a minha embreagem estando, no caso, desacoplada do eixo. Eu vou ligar e a gente vai observar que o eixo não irá girar, ok? Aí está, a gente viu que ele girou, mas não, ele não arrastou o eixo, certo? Eu posso inclusive representar aqui, ó, ele gira, mas não arrasta o eixo. Por quê? Porque eu representei aqui como se estivesse desacoplado. Certo? Bom, agora, o próximo passo que eu vou fazer agora
será o seguinte: eu vou representar a seguinte situação. O meu diesel, representado aqui por este motorzinho elétrico, ele irá arrastar o gerador, certo? Ele vai arrastar o gerador para que este produza corrente elétrica, que no caso a função será carregar as baterias, certo? Então eu vou ligar esse motor através desta bateria e a gente vai observar aqui o motorzinho sendo arrastado aqui pelo motor, por esse outro motor aqui, que representa o diesel. Observe aqui, ó, que nessa situação, esta correia, ela está desacoplada aqui da polia que arrasta o eixo, certo? É como se a minha embreagem reversora estivesse desacoplando o movimento do diesel para o eixo. Nessa situação, então, tão somente o diesel, no caso representado aqui pelo motor, por esse motorzinho aqui, irá tão somente arrastar o gerador, certo? Então eu irei pôr o motorzinho em funcionamento e a gente vai observar que ele irá arrastar aqui o gerador, certo? Então eu vou ligar e a gente vai observar isso, certo? Aí está o meu motor elétrico, está arrastando o seu motorzinho elétrico. É como se isso aqui fosse o diesel, está arrastando aqui o gerador para que este produza a energia, a eletricidade necessária para carregar as baterias. Observe que o eixo aqui não está sendo movimentado. Por quê? Porque a embreagem reversora está desacoplada, certo? Eu vou parar agora o motor, como se eu estivesse parando o motor diesel. Parei o motor diesel e agora eu vou fazer o quê? Vou simular uma situação em que o submarino estará sendo propulsionado através do diesel, ou seja, o submarino vai estar na superfície e o giro do diesel estará sendo transmitido para o eixo propulsor através desta polia que simboliza a embreagem reversora, através da redutora, que simboliza, que está sendo representada aqui por esta polia com este diâmetro, através desta com um diâmetro maior. E isso faz reduzir então a rotação aqui do motor. Então eu vou acoplar aqui, vou encaixar aqui a correia na polia e isso vai indicar como se eu tivesse fazendo o acoplamento da embreagem reversora ao eixo propulsor via engrenagem redutora. Nessa situação, conforme falado no início do vídeo, o diesel, ao girar, que no caso aqui é o motorzinho, ele vai tanto propulsionar o eixo propulsor, ele irá tanto arrastar o eixo propulsor, como arrastar o gerador. Porque, também como explicado, o acoplamento do gerador ao diesel é um acoplamento rígido. Então não há como o gerador funcionar sem que aliás, não há como o diesel funcionar sem arrastar o gerador. Então nessa situação aqui, o diesel propulsionando o submarino, simultaneamente ele também estará arrastando o eixo propulsor do submarino. Então eu vou pôr o motorzinho aqui em funcionamento, ou seja, como se eu fosse colocar o meu diesel em funcionamento para que este arraste o eixo, propulsionando assim o submarino na superfície, ok? Então eu vou ligar para que possamos observar essa situação explicada. Pronto, aí está o diesel, está arrastando tanto o gerador como o eixo propulsor. Observe que está funcionando aqui, eu vou mostrar aqui. Isso bastava, certo? E aqui é um diesel, né, propulsionando
esse aí foi então o teste deste protótipo caseiro bem simplificado de um arranjo propulsivo de um submarino de propulsão diesel elétrica, ok?